Estimados irmãos e irmãs, convidamos a que de pé nos acompanhem numa oração silenciosa, pedindo a presença do Senhor para este Vamos dar início aos nossos trabalhos, louvando ao Senhor com o hino número 314. Minha entrega. 314. Para a meditação, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 6, e vamos ler o versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão. E olha para ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Com base neste texto, vamos a julgar e ser dirigidos em oração pelo irmão Joaquim Augusto. Santo Pai, Santíssimo Deus, agradecemos a tua palavra que estiveste conosco nesta manhã do teu santo sábado. Vamos trazer aqui a tua sala. Temos estado aqui na escola sabatina, temos aprendido de ti, e agora, Pai, estamos a iniciar a segunda hora. Queremos pedir, Pai, para que continues connosco nesta segunda hora, nos ajudes a estarmos atentos para que possamos continuar a ouvir a tua mensagem que trazes até nós nesta manhã. E abençoa os servos que estes para nos falar da tua mensagem e adeus uma porção do teu Espírito para que as palavras que ele vai dizer possam vir claras e límpidas como vindo do teu trono de graça, possam entrar na nossa mente e habitar em nosso coração para que nós possamos, Pai, através delas, prepararmos os nossos corações e os nossos corpos
para a nossa caminhada neste mundo, podemos, Pai, estar atentos e preparados para a vida do teu amado Filho Jesus. E tudo isto te pedimos, Pai, não por nossos méritos, mas pelos méritos do amado Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Queremos já dar as boas-vindas a todos. Vimos aqui hoje, com a graça de Deus, para podermos escutar da sua palavra, para ouvirmos o seu nome. Irmãos, vimos hoje aqui também, porque hoje é o dia do Senhor. Se não fosse, se calhar não vinhamos. Certo? Mas nós vimos aqui no dia do Senhor, então, para fazer a sua vontade, para ouvir do seu nome, para louvar o seu nome e também para sermos fortalecidos por Ele. Os irmãos têm convosco o boletim, já viram os anúncios que lá vêm, portanto, no próximo sábado temos Liga de Jovens na parte da tarde, no Montijo, a partir das 16 horas. Portanto, vamos ter um tema interessante, que é o caminho do Polo Norte, 7 passos para chegar ao Polo Norte, certo? 7 passos para chegar ao Polo Norte. Portanto, está numa boa época agora. Agora tem um bocadinho mais gelo, no verão teve menos, mas agora tem mais gelo, portanto, 7 passos para chegar ao Polo Norte. As participações devem ser dadas até hoje, não se esqueçam, até hoje é o limite para darem as participações. Mas, também, como repararam, o seminário de Escola Sabatina que estava marcado para o outro fim de semana a seguir, para 30, dia 1 e dia 2 de dezembro, foi adiado porque nessa data começa a Semana da Oração. A Semana da Oração vai começar a 30, normalmente é na primeira sexta-feira de dezembro, mas este ano os irmãos anteciparam, portanto, ela acontece ainda na última sexta-feira de novembro, portanto começa em dia 30. Então, por esse motivo, que achavam uma em cima do outro, teve que ser adiado então o seminário da Escola Sabatina. Continua a manter-se em vigor, portanto, o Congresso Ibérico, que será na Páscoa, portanto, essa data está, podem pôr nas vossas agendas, para que nessa altura estejam então preparados por isso. Portanto, não nos esqueçamos, Semana da Oração começa dia 30 de novembro e termina dia 9 de dezembro. Ok? Portanto, não se esqueçam também, jejum, como habitualmente, será no dia 8 de dezembro, portanto, no último sábado, e depois teremos uma reunião geral, então, no dia 9 de dezembro. Quando, entretanto, irmãos, que temos que marcar depois as horas, porque sabemos que temos reunião sexta, sábado, domingo, quarta, sexta, sábado e domingo. Não nos esqueçamos, então, de fazer as marcações. Bom, e nós vemos aqui, então, as nossas preparações. Isto é para pormos nas nossas agendas, para não nos esquecermos, e ir preparando as nossas agendas, então, para o que temos para fazer. Mas nós vemos aqui para podermos louvar ao Senhor, para escutar do seu nome. Mas para isso vamos preparar os nossos corações, escutando a nossa irmã Gabriela. Pro meu caminho
lei, nela vida em paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos que ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É mais bela a expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Pensamos em Naomi, a irmã Gabriela. E agora, irmãos, com o nosso coração preparado, vamos ouvir o nosso irmão André Ribeiro. E se alguém tropeçar? Que a paz de Deus esteja em cada coração aqui presente. Amém. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, por estarmos nós aqui com relativa saúde, com boa disposição, com o tempo agradável, não é? Nós muitas vezes olhamos o tempo pela quantidade de sol, pela quantidade de chuva, mas tanto a chuva quanto o sol é agradável, depende da perspectiva como olhamos, né? E especialmente agradecido pela oportunidade de hoje podermos falar um pouco da Palavra de Deus e gostaria de falar sobre esse tema, pois penso que é importante nós estarmos atentos ao que devemos fazer para cumprir completamente o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, conforme nós cantamos, lembra que nós cantamos para começar o culto? Deixa eu ver qual hino que foi. Me lembra? Pode cantar de novo, né? Cantamos em 314, me entrega. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade, sempre fazer. Então pede para ser forte, pede para ser rijo, pede para ser fiel, ou seja, são pedidos básicos. Mas por que nós precisamos nos entregar a Deus? Nós precisamos entregar-nos a Deus para evitar duas situações que podem ser críticas na vida de um cristão.
Uma é cometer faltas. Todos nós somos sujeitos a isso. Nós vamos a caminhar pela estrada da vida, todos nós somos sujeitos a tropeçar. Alguns tropeçam e caem, outros tropeçam e mantêm-se de pé, né? Mas, de qualquer maneira, é algo que se deve ter sempre consideração. Um outro aspecto é aquele que está ao nosso lado tropeçar. Portanto, nós temos obrigação quanto a isso também. E a palavra de Deus nos recomenda que devemos ter algo para fazer nesse momento. Então, em Gálatas, nós lemos no capítulo 6, verso 1, se algum homem chegar a ser surpreendido numa ofensa, ou num pecado, numa falta, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então, nós devemos reparar na palavra surpreendido. Muitas pessoas que tropeçam pensaram em tempos, isso nunca vai me acontecer. Quantas pessoas que nós conhecemos, às vezes estão numa situação que antes elas diziam, né, de outras pessoas que estavam naquele estado. Portanto, temos que estar atentos que podemos ser surpreendidos. No momento de fraqueza, Satanás consegue um espaço em nossa vida e então dali ele começa a criar condições para a queda. Então, quando acontece isso a alguém na família de Deus, nós temos responsabilidade de restaurar independentemente da natureza do pecado. Então, nós precisamos ter sempre em consideração que alguém que cometeu uma falta está numa situação de perigo. Eu tenho visto, de vez em quando, alguns documentários sobre acidentes que ocorrem. Então, quando há um acidente, o acidentado pode sair ileso ou pode ter ali sérios danos. Quando chega o médico para socorrer, o que o médico deve levar em consideração? A gravidade do acidente, o estado em que se encontra a pessoa, para ter os cuidados devidos. Não é? Então, de repente, chega o médico, uma pessoa teve um acidente, sofreu um capotamento com o automóvel, e o médico fala, olha, vamos socorrê-lo. Olha, está ali a sangrar da perna, vamos fazer um curativo na perna. Arranca o homem de dentro. Ele pega pelo braço, puxa para fora e tal, e faz o curativo à perna. E depois o homem fica tetraplégico, porque estava com uma lesão na coluna, e a forma como tiraram do carro fez esse problema. Será que valeu a pena ter combatido a hemorragia? O que vocês acham? Do meu ponto de vista, não. De forma alguma. Era melhor deixá-lo sangrar um pouco mais e tirá-lo com cuidado e ele ter todo o seu funcionamento, né, dos braços, pernas e tudo, do que para combater uma hemorragia, deixar o homem tetraplégico. E será que espiritualmente isso pode acontecer? Pode, não é? Às vezes pode acontecer. Portanto, temos que ter uma atenção muito especial da forma como lidamos com aquelas pessoas que são surpreendidas em alguma causa, em alguma falta. Portanto, como o médico restaura um membro partido, devemos também nós restaurar aquelas pessoas que estão em dificuldade. Temos que, em primeiro lugar, ajudar a pessoa a consciencializar-se daquilo que está a fazer, que não está bem. O rei Davi, quando cometeu o seu pecado, ele reconheceu completamente. Mas o reconhecimento veio de que maneira? Ele estava consciente de que fez algo errado, mas o profeta Natan despertou-lhe a consciência. Não é mesmo? Então devemos ter um espírito de mansidão, um espírito de Cristo, para levar as pessoas a entenderem a falta em que está, o pecado em que está a cometer, e uma vez que nós, se for o caso de nós termos caído, então reconhecer completamente, como diz o salmista, contra ti pequei e fiz a teus olhos o que parece mal a teus olhos. Salmo 51, verso 4. Devemos, em segundo lugar, ajudá-los a assumir a responsabilidade pelo seu pecado. Mesmo que outra pessoa tenha contribuído para que aquele mal acontecesse, devemos sempre fazer o possível, como o apóstolo Paulo diz, né? Vós que sois espirituais, tratai com o espírito, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Nós estamos lendo na lição, né, sobre o que significa a mansidão, o que significa ter mansidão. Então, com essa mansidão,
devemos fazer com que as pessoas possam ter consciência, né, responsabilizar-se pelos seus pecados, mesmo que outra pessoa tenha favorecido ou encaminhado para esse erro. Devemos lembrar que nós somos e continuamos a ser responsáveis diante de Deus. E, em terceiro lugar, devemos ajudá-los a arrepender-se. O arrependimento envolve o remorso profundo, afastar do pecado e mover numa nova direção. Portanto, se é necessário, né, ajudá-los a fazer restituição, quando alguém que errou precisa de tentar corrigir os seus erros, né, sempre que possível. Então, se o erro dessa pessoa foi algo desonesto que fez, então ela deve reparar esse erro. Se foi um mal contra alguém, deve reparar esse erro. E podemos ajudá-los a ficar mais fortes enquanto ultrapassam isso. Então, através dos erros, Deus nos ensina lições que evitam que nos envolvamos em situações semelhantes no futuro. Podemos ajudá-los a responder à correção de Deus com gratidão, e de fato isso não é fácil. Mas, quando uma pessoa compreende o propósito de Deus numa disciplina, elas percebem que aquilo contribui, conforme diz Hebreus capítulo 12, verso 10, para sermos participantes da santidade de Deus. E comecem então a agradecer a Deus, né, pela amorosa correção que Ele trouxe. Esse é seu Espírito que nos acompanha. Em primeiro lugar, se nós fomos surpreendidos em falta, ou se um irmão nosso está surpreendido numa falta, devemos ter um Espírito aberto, o Espírito de Cristo em nosso coração para restaurar. E se nós agirmos dessa maneira, essa pessoa ou nós mesmos estaremos protegidos de qualquer raiz de amargura que possa então rebentar no rescaldo do pecado. E esse espírito com que nós devemos lidar com aquela pessoa que está em falta deve ser um espírito tal, tão manso e tão parecido com o Espírito de Cristo, o máximo que se possa conseguir. Por isso que é necessário nós estarmos constantemente ao pé de Cristo. Tem que encaminhar o tal com o espírito de mansidão. Se você tiver um dedo partido, como você lida com esse dedo? Imagina que, de repente, você foi entrar no carro, num dia de vento, aí enquanto estava ali segurando a porta, o vento, né, soprou a porta do carro e ela bateu no seu dedo e partiu o dedo. Aí sujou o dedo, né, ficou ali um bocadinho sujo. Aí quando você vai lavar o dedo, como você lava aquele dedo? Não é? Pega ali e tal, esfrega bem, que é para tirar toda a sujeira, não é? Não, nós lavamos com cuidado, né? Com o máximo cuidado que a gente pode. Pega ali e tal, aquele cuidadinho que dói, né? Dói imenso. Quer dizer, numa situação normal, a gente passa assim uma esponja, né? Uma esponja rija e tira logo a sujeira. Mas numa situação dessas, né? Onde o dedo está ali magoado, está partido, todo cuidado é pouco, não é? Então nem vamos tanto, não vamos aí a um dedo partido, mas não sei se algum de vocês já passaram por uma situação de ter a cutícula inflamada. Às vezes assim, do canto do dedo assim, inflama, não é? E aquilo dói, né? Toca ali, não toquezinho que faz, dói. É a ponta do dedo, mas está a doer, incomoda. E como você normalmente lida com esse espaço do seu corpo que está a doer? Com cuidado, não é mesmo? Assim também nós devemos lidar com aqueles que estão em falta. Outro dia estava sentado, né? Fiquei sentado muito tempo, estava ali a fazer um trabalho com o computador na perna, né? Às vezes faz isso e tal. E quando resolvi levantar, tinha a perna adormecida. E como a gente faz quando isso acontece? De repente, quando começa assim, a voltar a circulação, que tem aquela espécie de cãibra, né? Como a gente faz? A gente começa a saltar, né? E tal, e fica com cuidadinho, né? Porque um descuido pode ser o quê? A queda total. E quem sabe partir até, né, um outro membro, o braço ou o que for. Então é assim também, na vida espiritual, no convívio com pessoas, pode ocorrer situações como essa. Há faltas que são mais graves do que outras. Há faltas que exigem um cuidado maior do que outras. Portanto, é necessário nós termos sempre atenção que quando alguém está em falta, essa pessoa é como se fosse um membro magoado do nosso corpo. Então devemos lidar com o espírito de mansidão, o espírito de Cristo.
se o nosso objetivo é restaurar, não é? Se o nosso objetivo é restaurar. E eu penso que esse deve ser o nosso objetivo. Portanto, quando alguém erra, a quem essa pessoa se dirige? Por exemplo, se você comete um pecado, a quem você se dirige? Parece alguma dúvida, não é? A Jesus, a Deus, não é? É a Jesus que nós dirigimos. Mas, como é que isso acontece? Quer dizer, eu estou em falta em minha vida, quero ter com Jesus, e como que eu vou ter com Jesus? Há várias maneiras, não é? Uma delas é virmos ao lugar onde nós acreditamos iremos encontrar com Jesus, no local de adoração. E quem nós encontramos aqui? Quem nós encontramos no local de adoração? O servo de Jesus, não é? Então, como, depois de nós termos ido com Jesus, como Ele age para restaurar após uma queda que eu tive? Jesus se materializa, não é mesmo? Aí põe a mão no meu ombro e fala: olha, meu filho, então vamos novamente, né, começar a dar os passos para alcançar a perfeição do caráter. É isso que acontece? Não. Como Jesus restaura um pecador? Por seu intermédio e por meu intermédio. É assim que Jesus restaura um pecador. Agora, se eu não estou preparado para isso, estou em falta com Deus, né? Estou em falta com Cristo. Porque Ele deixou-nos essa missão. Ele deixou a missão de nós fazermos esse trabalho de restauração para aqueles que erram, para aqueles que caem. Então, compreensão e aceitação não significa que tem que concordar. É o que é preciso nessa situação. Você precisa ter compreensão e aceitação. Se alguém caiu, se alguém está em erro, se alguém está em falta, compreensão. Mas não quer dizer que concorde com o erro. Deve-se, conforme é recomendado pela palavra de Deus, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Se alguém está a cometer uma falta, e infelizmente há muitas faltas que se cometem, né? Um erro, sabemos que não está certo, mas estamos, né, voltados a isso. Temos falado um pouco sobre a moda, podemos falar sobre outras coisas mais, futebol, cinema, novelas, alimentação, vestuário, conduta nos negócios, conduta com os amigos, enfim, são muitas coisas que teríamos que restaurar. Mas, se eu quero ajudar alguém, o que eu devo fazer? Eu devo olhar por mim mesmo para que eu também não seja surpreendido na falta. Então eu quero ajudar um irmão que é viciado em futebol. E o que eu vou fazer? Aí eu começo a assistir futebol com ele, não é? Olha, irmão, já que eu estou ali com ele e tal, olha, eu quero ganhar o irmão, então eu tenho que me aproximar dele. De certa forma, eu vou estar envolvido naquilo que ele faz para me aproximar. Porque como que eu posso ajudar alguém se não tem nenhum ponto de concordância, não é? Aí eu fico lá vendo um bocadinho e daqui a pouco eu gostar de futebol e estou viciado também. Quer dizer, não foi bom, não é? Então temos que cuidar para não cairmos também, não sermos tentados também. Nós somos feitos da mesma massa, ou seja, aquilo que tenta a você, tenta a mim também. Somos mais fortes em alguns aspectos, né? Outros são mais fortes em outros aspectos, mas todos nós somos feitos de uma massa da qual é possível cair em tentação. Portanto, devemos lembrar que Pedro certa vez disse a Cristo: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. São Mateus 26, verso 33. Ele estava a ser sincero. Pedro não falou essas palavras assim de ânimo leve. Ele pensou para falar: olha, eu não vou me escandalizar com nada do que isso acontecer. Ele não podia acreditar que aquilo pudesse acontecer. Tanto é quando Jesus falou com ele que era para ele ter cuidado, ele se ofendeu. Mas, pelo fato de ele não estar atento, ele não pôr diante de si a possibilidade da queda, foi que ele caiu. Rubem. Aqui é a casa do Papai do Céu. Silêncio. Ok?
Foi por Pedro não colocar diante de si a possibilidade da queda, naquilo é que ele caiu. Então, muitas vezes o inimigo procura achar em nós, Rubem, silêncio. Então, o inimigo põe em nós pontos de tropeço naquilo que nós achamos que estamos bem. Porque em algo que nós achamos que estamos fracos, o que nós fazemos? Nós nos apegamos a Deus e somos fortalecidos pelo poder que vem de Deus. Bom, se o nosso objetivo é restaurar alguém, há algo que nós devemos fazer. Vamos ler em Gálatas capítulo 6, verso 2. O que diz lá? Gálatas capítulo 6, verso 2. Alguém encontrou? Quer ler? Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. O que significa esse levar os fardos uns dos outros? É eu ficar à espreita para ver quando o irmão chega das compras e pegar as sacolas dele, não é? Não, não seria isso. Isso seria fardo pesado, né? Essa carga, esse fardo, podemos pôr também como fardo pesado. Significa estar disposto a caminhar com eles, chorar com eles e trabalhar com eles até terem sido restaurados. Não é um trabalho fácil de fazer. O trabalho de restauração espiritual é um trabalho que exige muito mais de nós do que às vezes nós somos dispostos a dar ou a ceder. Por isso que nós somos advertidos e chamados a atenção para agir em conformidade com a palavra de Deus. Se as pessoas que sofrem não conseguirem encontrar graça, amor e cura na família de Deus, onde é que elas vão encontrar? Já pensaram nisso? Nós é que somos responsáveis para ser os canais em que irão levar o remédio, a cura para as pessoas que estão fracas espiritualmente. Mas se esses canais não estão a trabalhar em conformidade com o propósito divino, não vai haver restauração. Então o Dr. Charles Stanley escreve: deveria ser claro para nós, ao lermos as Escrituras, que temos a responsabilidade de restaurar um irmão ou irmã que tenha caído. Também deveria ser claro que se deve lidar com essa questão sensível e delicada com grande cuidado, sob pena de danificar o nosso testemunho perante um mundo descrente. Se você precisasse passar por uma cirurgia delicada, a quem você iria se dirigir? A um médico que tirou seu diploma 20 anos atrás, nunca mais abriu um livro, nunca mais quis estudar, nem se atualizar, nem nada? Você iria no médico desse? Eu lembro que há tempos o irmão fez uma cirurgia, né, uma operação, e normalmente a gente procura saber quem é o médico, né? Quem vai me atender, né? Tal. Não, é um médico que tem essas habilitações, né? E outras pessoas falam, é um médico muito bom, já tratou muitas pessoas e realmente o resultado foi fantástico. A probabilidade de erro é mínima. É um médico mesmo muito capaz, muito responsável. E normalmente esses médicos são que tipos de médicos? São aquelas pessoas que estão sempre a estudar, estão sempre a aprender, estão sempre em contato com as novidades e os avanços da medicina. Então esses, quando chega alguém com uma situação delicada e complicada, eles são preparados para lidar com aquilo e resolver a questão. Portanto, da mesma forma, se nós não nos mantermos sempre em contato com Cristo, sempre aprender com Ele, quando chegar uma situação complicada ou delicada ao pé de nós não vamos saber como agir, não vamos saber como fazer. Ou se resolvemos fazer alguma coisa, quem sabe iremos agir como aquele médico chamado talheiro, né? E a única coisa que ele faz é estragar mais ainda as coisas que estavam já muito mal. Então, como um mau médico, nós pomos em risco a vida espiritual do faltoso. Mas, por que é necessário fazer uma restauração? Por que se faz necessário, então, uma restauração? Para preservar
vidas, em Tiago capítulo 5, verso 20, o que nos diz lá? Tiago 5, verso 20. Sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Portanto, qual é o objetivo de restaurar? Salvar da morte uma vida. Quando alguém que você ama, alguém que você tem consideração está em pecado, ela está literalmente a matar-se. E se você se importa realmente com isso, não será capaz de ficar indiferente, impávido, sem fazer coisa alguma, somente observar. A restauração é necessária para preservar a igreja. Portanto, é necessário, conforme o apóstolo Paulo nos recomenda, em 1 Tessalonicenses 5, verso 14, rogamos-vos que admoesteis os exordeiros. Quando o pecado é tolerado e racionalizado dentro da igreja, quando os membros ficam com raiva, saem e outros são feridos, é o que ocorre. Há quantas pessoas que hoje estão fracas na fé, porque houve falhas, houve erros, houve pecados na igreja que simplesmente, olha, pois é, aquela pessoa enfraquece e acaba por sair. Então há desordem na igreja. Convém que as falhas que hajam, que as faltas que sejam cometidas, todas elas devem ser tratadas com espírito de mansidão, mas devem ser tratadas. E isso enfraquece a igreja. Portanto, a reputação e o clima de uma igreja são afetados por aqueles que pecam e não emendam os erros. E isso é vital para preservar a reputação de Deus. Portanto, se há alguma falta, se há pecados, se há falhas, devem ser corrigidas com o espírito correto, mas devem ser. Natã falou com Davi sobre o seu pecado com Betseba, e o que Natã disse para Davi? Com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. É o que ocorre. Às vezes a gente tem aquele espírito de mansidão às avessas, pronto, aquele irmão, olha, vamos deixar assim, quem sabe se restaura, restaura por si mesmo. Devemos ter sempre atenção de não deixar que o bom nome de Deus seja blasfemado pelos infiéis por não se tomar atitude em relação a coisas erradas que acontecem na igreja. Então, quando condenamos no mundo o que desculpamos a nós mesmos, a nossa mensagem cai em orelhas moucas. Então, alguém ouve, eles defendem tanto a integridade, defendem tanto a honestidade, defendem tanto o estudo da palavra de Deus, e olha lá, olha o que estão a fazer. Portanto, quando falar da mensagem para as pessoas, não vai haver efeito nenhum. Será que isso não tem afetado que as pessoas próximas de nós não se impressionam? Nós temos a mensagem toda, não é? Nós temos o Evangelho diante de nós. Nós vamos pregando as pessoas, está lá nos nossos princípios, a questão do vestuário, está lá a questão da alimentação, está lá a questão relacionada a outras coisas da vida, E aí os nossos familiares, nossos vizinhos, nos veem durante a semana, mas de repente resolveu falar da nossa doutrina. Aí falando, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Eles falam, creio, mas não pratico. Para mim isso aí não vale nada. Portanto, temos que ter uma atenção muito especial. Não devemos de forma alguma deixar que o inimigo tenha lugar em nossas vidas. Portanto, devemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Nós temos de abordá-los da forma correta. Não temos de confrontar alguém com o seu pecado quando nós temos o mesmo problema. Nós precisamos primeiro ir ter com Jesus, modificar a nossa vida, dar um bom testemunho e depois, então, iremos ter o poder e a graça de Cristo e influência para agir em relação à falta de quem quer que seja. Então, temos de nos aproximar com o objetivo e a expectativa de restaurar essa pessoa. Não é fazer uma caça às bruxas, não é?
agora ver quem está em falta e olha, aquele está em falta, vamos corrigi-lo, aquele eu também, vamos corrigir. Não seria isso. Nós não devemos fazer uma caça às bruxas, mas uma busca ao cordeiro, uma busca às ovelhas. A ovelha está perdida, ela está machucada, ela desviou-se do caminho, mas ela tem que ser restaurada. O objetivo não é detectar o erro e pulverizar. O objetivo é detectar o erro e restaurar, para que aquele erro não leve outros também ao mesmo caminho. É trazer as pessoas de volta à camaradagem e temos nos livrar da atitude mais santa do que tu. Do tipo, olha meu amigo, eu sei que isso acontece, né? Você errou, né? Infelizmente as pessoas erram mesmo, é assim mesmo, mas olha, você precisa tal. Quer dizer, não é aquela atitude do tipo, eu não erro, você errou, mas eu não. Não, todos nós temos nossas falhas, temos nossos defeitos, e agindo de comum, né, de senso comum, de partilhar, né, o estado em que nós podemos também cair em erro, iremos sempre ter o espírito correto para lidar com as pessoas. É trazer as pessoas de volta, né, de forma que elas sejam realmente restauradas. E devemos também ser honestos. É só pela graça de Deus que não é apanhado na mesma armadilha. Você concorda com isso? Se de repente alguém cometeu um erro, né, teve um irmão da nossa igreja que ele se surpreendeu a fazer um negócio que ali ele tomou uma atitude que não era muito lícita, né? E aquilo ficou sem saber, ficou muito feio para ele. Mas, e agora? Será que nós somos imunes a tais situações? Às vezes o inimigo aplica rasteiras em nós. Ele aplica rasteiras. Há muitas situações em que nós, de repente, somos surpreendidos e a armadilha acaba por nos pegar. Então, diga à pessoa com quem está a lidar que reconhece isso. Assegure a pessoa que, seja qual for o pecado, não é imperdoável. Há um caminho de volta para a saúde espiritual. Se nós reconhecemos que nós, como seres humanos, como tivemos anteriormente a falar, feitos da mesma massa, da mesma matéria, sujeitos às mesmas tentações e paixões, se nós lembrarmos sempre que podemos ser surpreendidos numa falta, quem sabe não naquela, mas numa falta, da forma como nós queríamos ser tratados, a forma como queríamos que realmente fôssemos restaurados, né? Então, se nós agimos assim, nós iremos perceber a maneira como lidar, no caso, com pessoas que erram. Quando a pessoa, às vezes, está no erro, ela tem consciência daquilo. Às vezes não precisa alguém estar dizendo, olha, você está errado, você está fazendo mal. Às vezes tem consciência daquilo. Às vezes o que ela precisa, né, é que se mostre um caminho, uma maneira, um modo de restaurar-se daquele mal em que está a sua vida envolvida. E nem sempre nós temos posição nisso. É mais fácil aplicar a disciplina do que aplicar o trabalhoso método da restauração. Mas devemos restaurar todos aqueles que estão em erro, em dificuldade, aqueles que estão fracos. Às vezes nós não damos conta, estamos sentados na igreja, né, olhamos a nossa volta, né, está todo bom, está ali para cantar, responder a lição, está tudo bem e tal. Mas quem sabe aquela pessoa vai passar por um momento muito difícil em sua vida, é um momento de fraqueza, e nesse momento Satanás põe uma pedra no seu caminho, tropeça e cai. Aí nós dizemos, ei, mas olha lá, isso já se viu, olha, tá, começamos ali a agir com aquela pessoa que já está enfraquecida e acaba por destruir. Então temos que ter muito cuidado da forma como nós lidamos com as fraquezas dos nossos irmãos e especialmente com as nossas fraquezas. Porque não é porque um é tentado na questão do apetite, eu não sou, outro é tentado na questão do vestuário, eu não sou, outro é tentado na questão, né, dos atrativos da vida, né, das prazeres da vida, e eu não sou, que agora eu vou estar aí a acusar um, acusar outro, que eu também tenho minhas fraquezas. E se eu cometer algo, né, que não é nem aquilo, né, nenhum daqueles erros, como é que fica? Então nós não temos o direito de julgar a ninguém. Temos sim o dever de restaurar a quem quer que seja. E se nós não sabemos, o que nós devemos fazer? Pedir a Deus sabedoria. Né? Deus prometeu que iria dar sabedoria a todos aqueles que precisassem. Nós nem sempre temos
capacidade de lidar com as situações todas, mas Deus tem, e Ele pode nos dar sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dado. Então vamos lembrar sempre que houver qualquer situação, qualquer falha, qualquer pecado em nosso meio, que Deus nos chamou para a salvação. Deus nos chamou para restaurar. Deus nos chamou para edificar a sua igreja. Não para arrancar pedras e deitar fora. Se aquela pedra precisa de um moldezinho mais, então vamos lidar com cuidado, não é? Lembrar sempre que um membro machucado é um membro que inspira cuidados especiais. É um membro que está dolorido. Portanto, não vamos tratar como se fosse o membro mais forte que tivesse no nosso corpo. E assim, o efeito, né, às vezes é pior do que o que se esperava. Então, Deus pode nos ajudar de muitas maneiras. E nosso desejo é que oremos nossos corações para que o Espírito de Deus influencie as nossas vidas, para mantermos firmes, mantermos de pé, mantermos afastados de todo o erro, de todo o pecado, de tudo que possa trazer-nos culpa. Mas, se alguém em nosso meio for surpreendido, temos esse espírito também de mansidão para restaurá-los. E, se por acaso cairmos, temos o espírito de humildade, reconhecer o erro, reconhecer a falta, aceitar aquilo que Deus determinou para que a igreja fizesse e caminhar para ser uma igreja pura, uma igreja que não abona as falhas nem os pecados, mas uma igreja que restaura aqueles que são surpreendidos em faltas, e assim o nome de Deus é glorificado. E quem olhar de fora vai ver realmente há falhas no meio deles, mas eles tratam das falhas e restauram aqueles que falham. Realmente essa igreja é uma igreja que tem algo de diferente. E Deus pode nos ajudar que sejamos fortes e fortalecidos. E a única maneira que nós conseguimos isso é ouvindo a voz de Deus falando no nosso coração. Que Deus nos ajude para isso. Amém. Agradecemos ao irmão André e em especial a Deus por nos ter trazido esta mensagem para nós hoje. Agora chegamos ao momento de poder trazer ao Senhor também as nossas ofertas de gratidão pela semana que Ele nos deu. Uma semana em que Ele nos protegeu, nos guardou e nos permitiu vir aqui à sua sala de culto para aprendermos dele e para louvarmos o seu nome. Então, com isso, temos a possibilidade de trazer agora a nossa oferta aqui à frente, ao mesmo tempo que ouvimos também louvores ao Senhor com forma de agradecimento. Podemos então trazer as nossas ofertas.
você que aprendeu a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Bem sabe que esta é a chave real que abre os tesouros do lar celestial. Amigo, eu sei que falsos prazeres seduzem e arrastam você para o mal. Oh, não importa quão longe foram seus pés, Cristo espera você regressar. Oh, não importa quão longe foram seus pés, Cristo espera você Que o Senhor possa abençoar todas estas ofertas e cada um segundo as suas necessidades. Vamos concluir os nossos trabalhos louvando ao Senhor com o hino número 364, a voz de Jesus. O meu Cristo que tudo
céus, santificado seja o teu nome. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido, por estarmos reunidos na manhã do teu santo dia, por termos estudado as lições e por termos também ouvido porções de tua palavra. Queremos pedir que nos abençoe, nos dê tua graça, para compreender os tempos em que vivemos, para compreendermos a astúcia do inimigo e as ciladas que ele tem posto no caminho de todos que te servem, e possamos estar assim atentos, fortalecidos em ti, para resistirmos aos dados flamejantes de Satanás, as suas ciladas, e também fazermos um trabalho especial de restauração naqueles que tenham sido apanhados em faltas. Queremos pedir que perdoe os nossos pecados, nossas negligências, nossas faltas, aquilo que temos feito ou deixado de fazer que não era do teu agrado. E dá-nos forças para cada dia procurarmos alcançar a perfeição do caráter, segundo o caráter do Senhor Jesus, e assim possamos fazer parte dos escolhidos. Pedimos que abençoe todos aqueles que têm feito pedidos de oração, aqueles que encontram-se em dificuldades, encontram-se desanimados. Pedimos que visite a cada um e atenda segundo a tua sabedoria, o teu poder, o teu amor e as necessidades que tem. Fica conosco, é o que pedimos, agradecidos e confiados nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Assim temos concluído os nossos trabalhos. Que a paz e a graça do Senhor sejam connosco. Amém.